Man, cara, falando um pouco mais da IA Boa. aplicada ao mundo do empreendedor, né, ao mundo empresarial, você explodiu minha mente conversando aqui nos bastidores de que GPT é a ponta do iceberg, cara. Então você tá usando a internet, eu tô super antenado na internet, o quanto ela pode me ajudar, mas tá usando a internet, você tá acessando o servidor do IG, amigão. Tipo, Exato, trazendo internet de isso, escada. internet de escada. Cara, a inteligência artificial é muito mais profunda. Uma coisa que eu vejo também no mundo empreendedor então fiz esse paralelo, daqui a pouco eu vou juntar os dois. Muitos empreendedores colocaram o ChatGPT para eles ou para algumas pessoas da equipe e já acham que já estão aplicando IA. Respondendo e-mail e tal, mas isso aí, de novo, também é a ponta do iceberg. Mas eu vejo que quando eles vão para águas profundas, eles acabam se perdendo, porque isso exige que ele tenha braço de pesquisa, aprendizado, criação e então implementação. Porque como você falou e falou muito bem, uma implementação de IA dentro de uma empresa precisa de 5 níveis. E às vezes a pessoa está lá no primeiro, segundo e falando, pronto, vamos para IA. E aí nem treina as pessoas mostrando essa importância e tudo mais. E aí eu sinto que por mais que a tecnologia está muito avançada e dobrando de qualidade a cada 4,8 meses, 6 meses, enfim, dobrando de capacidade e tudo mais, eu sinto que a galera que ainda não entendeu tá ficando cada vez mais para trás, obviamente, e vai ficar cada vez mais difícil de acompanhar. E por outro lado, eu vejo que os caras, os donos até estão antenados um pouco no que está acontecendo, os agentes, como fazer integrações e tudo mais, só que o cara não consegue criar trazer essa tecnologia para dentro de casa por falta de braço. E aí eu tava conversando esses dias com um amigo e falei assim, cara, você lembra quando o Google lançou o Ads, o AdWords na época? Junto com essa invenção vieram os gestores de tráfego, que foram as pessoas que aproximaram essa tecnologia do empresário. Então, peraí, paga aí 20% da mídia e contrata. Qual é a profissão? Eu sei que tá difícil pra caramba encontrar, justamente porque é o que você falou, você está sendo engolido. Todo mundo que fala de IA, bum, é absorvido por essa transformação toda que está acontecendo no mercado. Mas, pô, uma empresa pequena, uma PME igual a mim. Pô, eu quero lá, eu já estou usando inteligência artificial, tenho já automatizado vários processos, mas tudo depende de mim. Eu coloco algumas pessoas para fazer, mas não é a mesma coisa, porque ela precisa, de certa forma, também ter uma visão de processos, uma visão do negócio, uma visão mais madura, até para entender aonde que a IA pode ajudar. E eu sinto que me falta braço. Se eu tivesse nada para fazer, eu em 3 meses teria mudado muita coisa na empresa, mas eu não tenho esses 3 meses. A PME qual é o caminho que você sugere para um empreendedor médio, pequeno, de implementar IA, com qual existe uma profissão que se contrata, existem consultorias que estão dentro do valor do ticket que essas empresas podem pagar. Que dica que você dá para a gente, de fato, ir para aplicação, para a vida real, sair da ponta do iceberg e aprofundar isso no dia a dia das empresas? Ótima pergunta. É uma pergunta de $1 milhão e eu acho que a resposta dela é uma jornada, né? Primeiro, você perguntou, né, que tipo de profissão pode nos ajudar, se eu quiser achar alguém que faça isso. Que tipo de profissão a gente tem que investir dentro da empresa? É o gestor de TI? E eu tenho visto que os gestores de TI e CTOs não são os que estão implementando a IA. Eles são os guardiões da qualidade, da segurança, da homologação das soluções tecnológicas, e são extremamente importantes. Então, o que eu percebo? Antes de a gente falar da profissão, é o tipo de profissional. Então, nós temos no mercado especialistas, generalistas e tem um outro termo que se chama nexialistas. Então, o especialista é aquela pessoa que, na sua empresa, especialista em vendas, em produção, em atividades fim. Os generalistas são os gestores, lideram equipes, pessoas, expedientes, unidades, tem um olhar horizontal e tem confiança também, maturidade para liderar. Nem todo mundo tem. Especialista, generalista. O que é o nexialista? Ele é uma combinação das duas e ele também é uma combinação de temas. Então, por exemplo, você pode ter um advogado especialista. Puxa, cara profundo, ganha casos em sua maioria. Um advogado generalista. Fundou um escritório de advocacia. Tem até advogados melhores que ele debaixo dele, mas ele tem um olhar de negócio. O que é o advogado nexialista? É um exemplo. O que combina o direito com o vetor tecnológico. Um amigo meu no Brasil chama Caio Sanas. Ele juntou direito com blockchain. Ele tem uma carteira valiosíssima. Ele escolhe os clientes.
Ele vai palestrar em Dubai. Falou em Dubai recentemente, o Senado pediu para ele falar numa auditoria de cripto. Então, ou seja, ele combinou direito com blockchain, parece estranho, mas fez dele um advogado nexialista no novo patamar, né? Ou, por exemplo, tem plataformas de jurídico e compliance com IA no Brasil. ChatADV, Jurídico AI, JusIA, do jusbrasil.com.br e Advoga AI. Como essas plataformas nasceram? Alguém com um olhar de direito e de inteligência artificial combinou as duas coisas e falou, não vou ficar atendendo cliente. Vou criar uma plataforma que a pessoa paga uma assinatura. O ChatADV tem mais de 20 mil usuários. O Jurídico AI tem mais de 100 mil advogados que assinam. Caraca, bicho! Foram premiados no Web Summit em Portugal, homenageados lá. Então, tá vendo? Toda a profissão pode fazer essa reflexão. Nós precisamos de especialistas no mercado, sem dúvida. Especialmente para ciência, saúde, né? Eu não quero ter um piloto de avião na minha viagem que seja generalista. Total. Que ele entende um pouco de avião, um pouco de helicóptero, um pouco de barco. Quero o cara ser especialista, pô. Mas você precisa somar especialistas com generalistas e nexialistas. Os dois continuam sendo importantes, mas esse terceiro é que vai virar o jogo. E no nexialista a gente concentra a transformação com a IA. Então essa pessoa vai ser o ponto focal. E tem uma coisa importante também. Uma empresa inovadora, ela não tem uma área de inovação, ela tem uma cultura de inovação. Total. Só que o caminho de entrada pode ser um Chief of Innovation, um diretor de inovação, gerente de inovação, não importa a senioridade, mas é uma pessoa que ela vai fomentar na empresa temas, educação sobre isso, preparo, pautas, uma esteira de inovação ou de transformação digital, independente do nome do cargo, né? Então, para uma empresa ter IA, é importante ela ter um Chief Innovation ou um Chief AI. Né? Mas isso numa pequena e média empresa, você acha que cabe? Exato, aí entra uma questão. O Chief AI, poxa, é um alto salário, é uma profissão que está muito prestigiada. Paga, né? 30 pau? Eu acho que um salário de Chief AI, no mínimo, 20 mil, e dependendo do contexto, pode chegar a 150, 200 mil. Boa. Com seus, gigantes, né? Com seus benefícios também, né? Porque pode ter um variável. E aí, o que acontece? A empresa de menor orçamento, ela pode pegar alguém que já está na função de tecnologia ou transformação digital e evoluir essa pessoa para IA. Para isso. Né? Perceber dentro da empresa. Quem tem um caminho mais curto para evoluir para IA? Normalmente a pessoa que é mais curiosa, interessada, que já está aplicando na prática, né? Para si e para suas responsabilidades. Uma outra possibilidade, trazer uma pessoa e assalariar, que pode não caber no orçamento. Uma terceira possibilidade, um termo relativamente novo, o executivo sob demanda. Eu já vi pessoas que atendem, um Chief AI de 10 empresas. Caramba! Entendeu? Volume menor, orçamento menor, mas na soma, algumas coisas são repetidas e parecidas. Essa pessoa vai ter um repertório de ferramenta, de contratação de fornecedor, entendeu? De mão de obra de 10 negócios. Exato. Caramba! Isso é super válido e é uma profissão do futuro. A pessoa se tornar um Chief AI sob demanda.